Retornando, pessoal, para a segunda parte da live. Live lançamento do livro Contando Causos, Narrativas do Cotidiano da Magistratura Trabalhista, um livro escrito por vários magistrados, uma live mais leve. Vou chamar aqui o nosso colega Ricardo Jean para os seus 10 minutos finais, nossa live dinâmica. Vamos ver se o Jean já entrou. Boa noite, Dilza, Patrícia, Márcio, Ana, Andréa, Zé Eduardo, sejam todos bem-vindos, Valquíria. A segunda parte dessa live, uma live mais leve, né? Uma sexta-feira à noite, nosso lançamento virtual. Deixa eu verificar se o Jean já está aqui. Ainda não, ele não aparece para mim ainda. Me avisem quando ele entrar. Estão gostando, pessoal? Boa noite, Felícia. Boa noite, Lauro. Sejam todos bem-vindos de volta. Temos muitas histórias. Ó, o Jean já chegou. Vou chamar o Jean. Deixa ele aparecer aqui para mim. Aqui. Deu certo. Retornando, Jean. Oi, Retornando. E aí, tu estavas contando, né, o caos. Vamos esperar o pessoal tá entrando aos pouquinhos, né? Eu aqui já quero fazer propaganda. O nosso livro está com 10% de desconto. Usem o cupom de desconto AMATRA12 no site da editora Venturoli. O Jean, que é do Jean Books, que está aqui presente na live, ele vai receber vários dos livros essa semana. E o preço com desconto é R$ 67,50, ok? Ó, um livro muito bom, vale a pena, recomendo. Recomendamos, né, Jean? Recomendamos. Sim, recomendamos. A minha irmã está dizendo que não vai comprar porque vai ganhar no sorteio. Não vale. Parente não vale, né? Nepotismo não pode ter. Não tem. Mas vamos lá, Jean. Já tem um bom número aqui. Então, e aí tu reconstituísse ali o papel, né? Juntei. E eles acabaram fazendo acordo? Não teve acordo porque estava envolvendo, isso aí envolvia uma terceirizada, né? Então não teve acordo no processo. Mas é uma situação inusitada, e eu acho que até, digamos, é interessante até para estudos essas situações, né? Uma vez que o juiz é pego desprevenido, né? A própria atuação do profissional advogado é posta em xeque, né? Para analisar isso aí, porque quando o profissional advogado pratica um ato destes, ele não está colocando, ele está colocando muita coisa em risco, né? Até a própria confiança do magistrado na atuação desse profissional em processos futuros, né? E isso não é muito bom. E a desmoralização da própria classe, né? É muito ruim isso, porque obviamente que um advogado não fala pelos demais, mas à medida que ele se comporta desta forma, ele desprestigia a advocacia, né? Que é uma profissão tão digna, né? Tão bons profissionais. E eu me lembro que tu falas no livro que durante muito tempo, quando ele te via, ele mudava de calçada, né? De tão constrangido. Isso, porque acaba virando uma situação constrangedora até para o próprio magistrado. A gente precisa ter uma atuação, digamos assim, a gente precisa, eu uso muito a expressão darmos as mãos, né? O nosso objetivo é a justiça, né? Entregarmos ao final do nosso trabalho uma prestação jurisdicional justa, né? Que esteja dentro da realidade dos fatos, da verdade dos fatos, né? Esse é o nosso objetivo, né? Porque senão o nosso trabalho não tem, digamos, ele pode ter resultado, mas não tem um sentimento dentro desse resultado, não tem algo satisfatório, né?
E a gente busca isso aí. E acreditamos também que os profissionais advogados também ajam dessa forma, né? O Laura está perguntando o que estava escrito no bilhete. Compra o livro para saber, Laura. Ninguém vai contar. Isso faz marketing do livro. Bea, mas vamos dizer, Laura, o que estava escrito no livro, no bilhete, era assim, diz que não viu. Então, para todas Ai, Jean, não sabe fazer propaganda, que coisa, não pode. Conta mais, hoje há outros causos que não estejam no livro, vamos lá, porque eu sei que tu tens vários aí, né? Não, eu tenho no livro ali mais 2 causos que envolvem, né? Os 2 revólveres, né? Se eu tivesse 2 revólveres... Esse é muito bom também, né? E aquele instruindo as testemunhas nas barbas do juiz, né? Esse aí, instruindo as testemunhas... Esse é interessante. Conta esse aí, já. Esse aí, na época também trabalhava em Canoas, tínhamos audiência segunda, terça, quarta e quinta, pauta dupla manhã e tarde, onde um juiz fazia 4 pautas, segunda o dia todo, terça o dia todo, e outro juiz fazia quarta o dia todo e quinta o dia todo, né? Então, como eu fazia nesses dias, nos outros dias eu vinha de Porto Alegre para trabalhar, e ficava trabalhando no gabinete. Só que eu vinha de moto e calça de abrigo, mais ou menos nesse estilo, né? Porque ficava trabalhando no gabinete, eu não faria audiência, né? Claro. Ficava de forma bem informal. E trabalhando no gabinete, zum nos fundos da vara do trabalho de Canoas, né? Eu espiei na janela, um cara bem vestido, né? Advogado, de gravata, coisa assim. E várias pessoas em redor. E ele, assim, pensei, esse cara está instruindo testemunha, né? Fiquei escutando. E continuava o zum. Eu chamei a Cássia, na época a Cássia Rochani, era diretora de secretaria, e disse, Cássia, vem aqui, aqui na janela que eu vou descer lá embaixo. Vai dar confusão, tá? Vai dar confusão, fica aí de testemunha. Fica aí, só fica espiando na janela que tu vai certificar. E cheguei lá embaixo e pedi para o advogado, assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? E eu mal vestido, né? O cara disse, quem tu acha que tu é? Para mim, sabe? Meteu o cavalo para cima, sabe? Meteu o cavalo para cima é bom. E eu subi o sangue daí, né? Deu vontade de... Sim. Eu disse, eu sou juiz aqui nesse local. E você disse assim, cidadão não, juiz. E eu disse, eu sou juiz aqui. E o senhor está instruindo testemunha. Não, quem tu acha que tu é? Porque ele não acreditou vendo o meu visual, né? Desleixado, assim, calça de abrigo, camiseta. E ele não acreditou. Eu disse para ele assim, escuta bem, se você olha para cima e olha lá, aquela lá é a diretora de secretaria. Ela está filmando tudo. E ela vai certificar nos autos. Se alguém desses aqui que não for parte, botar o pé na sala de audiência, lá naquela sala de audiência, que está da minha janela aqui eu vejo quem vai entrar, e eu estou olhando para todos vocês, vai dar um estouro de boiado lá dentro da sala de audiência. O colega que estava fazendo lá era o Volney. E eu, certo? E subi, voltei lá para o meu gabinete e fiquei acompanhando, né? Porque eu via quem adentrava e não adentrava. O Volney foi apregoado a audiência, porque eu fiquei acompanhando, estava mordido, né? Sim. E quando entraram as partes, mas não entrou mais testemunha. Entraram as partes e depois saíram, né? Sim. Depois eu indaguei para o Volney, como é que foi a audiência? Não teve testemunha, tranquilo, só foi encerramento, aí não teve... Ainda bem que essas coisas acontecem no Rio Grande do Sul, né? Que em Santa Catarina, graças a Deus, nada acontece.
Pois é, Hoje, é uma outra situação que, digamos assim, em termos da atuação do profissional, né? Talvez ali não seria o lugar adequado para fazer determinadas coisas, né? Claro, a gente não sim, pode ficar, digamos, pressupondo, né? Por antecipação que estaria cometendo, mas o jeito que estava acontecendo, faça isso claro, reservado, faça num local, sim. entende? Né? Eu acho que É. Ô, Jean, a gente tem mais o Guilherme e a Rose. Eu queria te agradecer muito as histórias. As tuas histórias são sempre divertidas, o jeito de contar. Obrigada, né? obrigado, Bea, eu que É, agradeço. acompanha aqui, continua acompanhando a nossa live, que está Sim, tá bem animada aqui. E, né, quero te novamente, dar, comprem o quero te nosso dar, livro para saber o resto das histórias do Jean. Bea, e quero te parabenizar ali pela condução da live, né? A questão do ministro, a professora Janete ali, que nós temos algumas histórias e a gente vai contar, talvez contar até em conjunto na próxima edição dos livros. Eu tenho algumas Sim. histórias até que já, digamos, já pré-escrevi, né? De pai e filho são processos muito Ah, sim, eu complicados tenho. que envolvem, né? Eu Também lá. escrevi uma de neto e neta e avô também, bem triste. Outras A gente situações pode fazer envolvendo. um de direito, causas de direito de família do trabalho, né? Tem vários, né? Então, muitas vezes o juiz tem que ter uma certa sensibilidade, né? Porque isso não é um processo, digamos, trabalhista típico, é um processo que Sim, envolve amores e ódios, né? é verdade, é Né? verdade. Processos cômicos onde saíram voando determinadas coisas, viu, Bea? Envolvendo doméstica e patroa, né? Que a patroa sabia das Meu Deus, intimidades, a aí deve doméstica voar sabia das muita coisa nisso. intimidades, né? Um outro Verdade. processo do sabichão, né? Olha, O o advogado que já tem resolveu, o segundo volume todo pronto aqui, ó, só com os causos dele aqui, ó. viu, Bea? Um outro processo onde eu consegui inverter a lógica do processo, onde o reclamante não queria mais receber dinheiro e o reclamado queria pagar. E Nossa ninguém Senhora. queria. E adivinha Isso quem resolveu o processo para mim? O hoje advogado. Mas eu conto outra hora. nem Freud explica esse aí, né? Nem Freud explica. E daí Hoje, eu tenho vamos lá? tem mais um outro ali que puxa a capivara dele, que é outro fato também envolvendo um reclamante, também lá de Canoas. Tudo do Ah, Rio Grande do Sul, viu? É isso que eu todos estou esses aí dizendo. são do Rio Grande do Sul. Eu não Só cheguei tem nos de causa. Santa Catarina Ele ainda. chegou em Eu não cheguei. chegou em Santa Catarina, tudo se resolveu. Jean, obrigada, querido. Foi ótimo. Obrigado. Vamos chamar agora o Guilherme. Só fechar. A gente teria muitas histórias, né? Mas a gente tem. Já estou vendo vários outros autores aqui que entraram. Ney, Maranhão, seja bem-vindo. Flávio, faz sentido para você, né, Flávio? Nosso grupo. O Yuri, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui. Agora vamos chamar o nosso querido colega Guilherme, que tem um caso hilário, Guilherme Feliciano aqui. Vamos chamá-lo. Guilherme já está aqui. Estão gostando da live, pessoal? Acionem os coraçõezinhos para o Instagram e chamando o pessoal para acompanhar essa live leve. Oi, Guilherme, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vendo bem, me ouvindo bem? Sim, sim, tá bom o som, tá bom o áudio. O Guilherme Um tem um monte de fãs aqui, ó, a Patrícia, a Andréa House, a turma da Ana Matra, aqui toda pessoal do presente aqui. beijo para todo mundo. Falaram para eu vir informal. A Patrícia falou para eu vir informal, então eu vim com essa camisetinha aqui e vim descabelado. Sim, mas é uma live informal, né? Na realidade, uma live informal. Vamos fazer propaganda aqui mais uma vez, o nosso livro Contando Causos. E aqui o Jean Books, que é o nosso querido Jean aqui, já tem livros. Semana que vem, a pronta entrega aqui em Florianópolis, com desconto, R$ 67,50, ou disponível no site da editora Venturoli, cupom de desconto AMATRA12 para ter o 10% de desconto. Guilherme, eu vou te dizer que um dos casos que eu mais ri foi o teu. Gostei muito do Retire-se. Eu me vi naquela cena ali do caos. Eu comecei a ver, imagina aquela cena. Então, eu sou obrigada a despedir
tu contar, porque esse teu caso realmente foi muito, muito curioso e muito engraçado. Aquilo ali é a mais pura verdade, viu? Mas, assim, tentando ser bem sintético, né, para a gente aproveitar o tempo. Quem me conhece sabe que eu fui militar. Eu fui cadete das Forças Armadas, né? Fui do Colégio Naval. Eu deixei o Colégio Naval na iminência de ir para a escola naval, onde eu seria aspirante e tal. E aí, por uma série de razões que não vem ao caso. Mas eu saí, digamos, com aquela visão da caserna. Militar, da caserna. Questões que eu tinha para mim, eu entrei lá adolescente, entrei lá com 16 anos, saí com 18. Então, o que eu sabia do mundo era basicamente uma coisa que você aprendia lá nas aulas de liderança, porque você tinha aulas de liderança. No meio militar, você é hierarquizado o tempo todo de acordo com, enfim, todos os aspectos da sua vida militar. Se você era desportista ou não, as notas que você tirava, o seu nível de instrução militar naval, aí eles faziam um bem bolado e te classificavam. E eu sempre era muito bem classificado. Sim. Então, a perspectiva da escola é que eu seria comandante de alguma coisa. Aí eles davam cursos de liderança. Nesses cursos de liderança, eles ensinavam muito na tal voz de comando. Voz de comando, senão o pelotão não atende. Ele tem que ser ouvido e não sei o quê. E aí, voz forte, voz firme, né? Então, eu criava até alguns jargões, um modo de dizer, né? E eu fiquei até conhecido por isso. O pessoal ouvia, sabia que era eu, né? Então, era coisas como descansar, aí todo mundo... Só, olha, ele mantém ainda, hein? Imagina isso em casa, né? Coitado dos filhos. Aí todo mundo... Então, tinha essa história. Bom, eu as Forças Armadas, fui fazer direito, me tornei juiz. E aí era uma outra realidade, mas, enfim, há certas raízes que dificilmente vão evanescendo, né? Eu tive um grande, enfim, tutor, que é um querido colega, que é o desembargador Samuel Hugo Lima, e que me deu aulas, na época não tinha na MAT ainda, tinha escola regional. Tu és de que época, Guilherme? Tu entraste quando na magistratura? 97. 1997. Novinho. Depois de mim, eu entrei em 94. Não, eu. Novinho. Tem aí também de casa. E ele falou que, numa das aulas, ele disse, olha, que era muito importante que o juiz fosse sereno, que o juiz fosse tranquilo, que ele não se exaltasse, mas que ele fosse firme. E aí ele utilizou aquela expressão que puxou as larvas do gente. Ele precisa ter voz de comando. Pronto. Que, aliás, é o título, né? É o título do teu caso, né? Voz de comando. É claro que o desembargador Samuel, que eu saiba, não é a questão do significante e do significado, né? Sim. Ele utiliza o significante voz de comando para um significado diferente. Mas no meu inconsciente... Ele não falou no sentido militar, né? Ele falou voz de comando normal, né? Para mim, era voz de comando e tal. E eu também não fiquei refletindo sobre aquilo. Mas aí, um mês depois, eram as nossas primeiras e nós fomos lá. E aí dá um certo nervosismo. É a primeira audiência. Eu não tinha sido servidor da Justiça, então não tinha muita ideia, não da Justiça do Trabalho, então não tinha muita ideia como é que funcionava. E primeira audiência, eu sentado lá, acho que era a 8ª Junta de Conciliação e Julgamento de Campinas, e eu me lembrei, aí veio essa história da voz de comando, que o Samuel tinha dito, que eu sabia, enfim, aí ainda era eram aquelas audiências unas, né, e tal, aí recolhi a contestação e tal, início da instrução oral. E aí era a primeira vez que eu ia falar. Eu não, Até então, nada, né? Os classistas estavam comandando ali, recebe a defesa, tudo tranquilo. Eu ficava quietinho. Eu ainda não sabia a cor da minha voz. Aí, no momento que eu fui falar, era o momento que eu tinha de pedir, então, que o preposto se retirasse para que eu fosse ouvido. E aí, minha querida, eu acho que essas coisas se aboletaram na minha cabeça, eu galhos com galhos e trouxe à superfície
o que eu tinha vivido 3, 4, 5 anos antes. E eu falei, senhor preposto, o homem esbugalhou. Repete que travou bem na hora. Travou bem na hora. O que tu falaste exatamente para o preposto? Olhei para ele e falei assim, senhor preposto, retire-se. Ele esbugalhou, olhou para o advogado também esbugalhou o olho. Saiu correndo. Tá correndo até hoje, né? Até hoje. Eu percebi um certo exagero. Mas eu não ia falar, olha, vou dizer de outro. Como a gente dizia na polícia, em desabalada carreira. E depois que o reclamante foi ouvido, a gente começou a fazer o pregão e esse homem não voltou. O que ele está correndo até hoje. Até hoje ele não entendeu o que ele fez errado. Colega Guido, colega Cátia, colegas de concurso que estavam lá se lembram dessa história, porque eles é que falaram aquele berro lá. Eu falei, mas não sei, eu berrei. Pô, cara, agora não quer mais nem voltar. E, de fato, o fórum inteiro ouviu, né? O fórum inteiro ouviu o retire-se. O que será que o preposto fez, coitado? Ó, a Matrador é uma tremenda audiência, né? Então, vai que esse preposto está nos ouvindo, ou o advogado... Vai que essa live vai ecoar, nós vamos encontrar esse preposto. Esse é o pedido de desculpas públicas do doutor Guilherme Feliciano. Ficam aqui as escusas. O senhor não fez nada de errado. Eu é que... Muito bom. Eu digo assim, o caos contado ainda é mais engraçado, né? Porque eu imaginei, mas não com esse retire-se assim, né? Tanto. Não, eu acho até que eu dei a vida, não é? Retire-se. Só faltou sair marchando. E sai marchando. Só faltou continência, faltou a continência, né? Faltou a continência ali na hora. Sim. Ô, Guilherme, depois desse retire-se, aí tu sentisse a gravidade do imagino, né? Foi o único retire-se ou houve outros retire-se? O Yuri está até perguntando se eu encontrei esse preposto de novo. Né? Nunca, pelo menos não me lembro. Por isso que eu estou fazendo aqui essa meia-culpa pública. Nunca mais. Ele pediu, eu imagino esse preposto chegando na empresa e dizendo, aquela vara, vocês não me mandam. Aquela vara, por favor, não me mandam. Reza a lenda, mas isso eu não sei. Reza a lenda que quando foi a audiência de retorno, mandaram outro preposto. Isso depois uma colega me falou. Porque... É que ele entrou em auxílio doença até hoje. Nunca mais se recuperou. Nunca mais se recuperou. Eu nem abri a boca, já estava me dando esporro. Imagina se tivesse aberto, né? Imagina se tivesse falado alguma coisa errada, ele deve ter pensado. Então, a gente vai fazer, pessoal, campanha, procura-se o preposto que o doutor Guilherme Feliciano mandou se retirar da sala. Se alguém encontrar, mande aqui que eu gostaria de fazer uma live com ele. Impressões de um preposto. Depois eu fui entendendo que, digamos, os procedimentos na justiça não eram os mesmos da caserna. Eu me lembro de uma outra ocasião, posso falar, não, rapidinho? Claro, tem tempo ainda, tem tempo. Esse eu não contei lá, mas era um caso que envolvia... Era uma questão prosaica, isso já foi em Guaratinguetá, eu era substituto lá. Era uma questão prosaica, questão de horas extras e tal. E ali eu acho que era o contrário, eu já tinha bem lá uns 5 anos, 7 anos de magistratura, e o advogado era novo. Era um advogado relativamente novo, pelo menos essa é a imagem que eu tenho. E, enfim... Era um caso simples, acho que era até sumaríssimo, valor pequeno. E ele, enfim, ele estava pela reclamada, esse advogado, entrega a contestação, eu recebo a contestação, ainda não tinha PJE. E, de novo, mesma situação. Vamos às provas orais. Aí eu chamo o reclamante. Aí eu pergunto... Não, as partes... reciprocamente dispensaram os depoimentos, eu chamo a primeira testemunha do reclamante. Senta-se
a primeira testemunha do reclamante. Aí eu pergunto, obviamente, o nome da testemunha para eu poder me dirigir a ela. Como é que o senhor se chama? Aí eu ouço, aí foi o contrário, eu ouço do advogado, excelência, protesto! Eu pensei comigo, mas perguntei o Do nome. quê? Protesto do quê, né? E aí, é claro, eu fiquei incomodado. Mas protesto por quê? Eu não posso saber o nome da pessoa? Mas aí já estava mais inteirado do que é Lianês no contato processual. Doutor, tudo bem, mas protesta pelo quê? Para que eu entenda, e, Sim, enfim. para poder me defender aqui, né? Protesto a rigor significa que o senhor está apontando alguma nulidade. Né? A coisa que eu fiz foi perguntar o nome da testemunha. Aí o advogado olhou para o alto assim, voltou para mim e falou: Excelência, apenas protesto. Aí eu registrei. Neste momento, o advogado apenas protesto. Registre. Tá vendo muito filme americano, né? Depois apenas protesto. Eu acho que ele aquela mesma pulsão que eu tive naquela primeira audiência de fazer o certo rapidamente. Com certeza. E a gente encontra, né? Eu tenho pena, às vezes, porque o pessoal sai muito despreparado das universidades, né? E sai direto para uma sala de audiência, se a gente não tiver essa compreensão, né? E essa paciência, coitados, né? Razões de a gente perguntar razões finais e é isso mesmo, né? Razões finais é isso mesmo, então é isso mesmo, remissivas, né? Tem que ajudar, né? E tu lembras de algum outro caso, Guilherme, que tu possa contar aqui que não contaste no livro? Caso jurídico, que era o seguinte: havia um colega nosso que, enfim, ele era muito conhecido porque as decisões dele eram muito objetivas. E ele, enfim, ele tinha um entendimento do processo do trabalho, digamos, bem literal. Não é? Então, ele não admitia petições iniciais muito longas, porque o 840 diz uma breve exposição dos fatos. Se o advogado falasse muito e não fosse breve no entendimento dele, para ele era inepto, porque não atendia o 840 da CLT. É uma inépcia diferente essa, né? Tudo bem, é o entendimento dele, eu respeito. Aconteceu que isso já foi aqui em Taubaté. Né? Eu estou falando de Taubaté. Vocês estavam falando aí das cidades maravilhosas, Florianópolis, Rio de Janeiro. Eu quero falar da maravilhosa cidade de Taubaté, que é de onde eu estou aqui me pronunciando. E foi aqui já. E houve uma petição inicial, que não tinha nada demais, devia ter umas 12 laudas, mas esse colega achou que era muito. E extinguiu por inépcia, porque não se atendia ao princípio da simplicidade e tal. E fez isso em 4 linhas. A advogada... Ele atendia, né, o princípio da simplicidade. E a advogada, que eu conheço aqui, uma advogada muito aguerrida, achou que era desaforo. E entrou com um recurso ordinário, dizendo, não tem inépcia nenhuma. E foi para o TRT-15. E no TRT-15, aí eu não sei se o colega desembargador acabou, enfim, perdendo alguma coisa no meio da conversa, mas havia uma jurisprudência, que aqui era muito firme, de que nessas inépcias de petição inicial, em função do que dizia o CPC 73 ainda, e do entendimento que prevalecia até na área civil, não era possível a inépcia sem que antes se abrisse prazo para aditamento. E acho que o desembargador não observou bem qual era a hipótese e aplicou essa jurisprudência. E aí, quando volta para Taubaté, estava o substituto. Eu recebo aquilo e vejo que foi uma inépcia porque o camarada falou demais. O tribunal anula... E manda falar mais. Bom, mas se o cara falou demais, como é que eu vou dar um prazo para aditar? Ele fala mais ainda. Mais ainda. Então, para mim, aquilo pareceu ilógico, mas, por outro lado, eu tinha que cumprir. Né? Conversa de doido, né? Parece conversa de doido isso. Na época, eu já era envolvido com esse negócio de amatra e tal, e tinha alguma noção de processo. Eu falei, acho que eu vou sair por lá. Né?
E aí dei um despacho, basicamente determinando que se cumprisse o acordo e, portanto, dando um prazo de 15 dias para aditamento ou emenda. E aí o advogado me procurou, exatamente como? Não entendi. Doutora, faça como parlamentares, faça uma emenda supressiva. Meu Deus do céu. Foi o que ela fez. Ela fez uma petição dizendo o seguinte: em relação à petição de folhas tais, à vista da decisão de folha tal e do acordo de folha tal, requer-se que se desconsiderem os seguintes parágrafos, e indicava lá. Ou seja, foi uma emenda judicial supressiva. Supressiva, eu ia dizer, não foi aditamento, né? Foi uma exclusão, né? Não era nem Foi aditamento, era uma exclusão. É. Ô, Guilherme, a conversa está ótima, mas a gente tem a Rose vai fazer a estreia dela hoje nas lives, consegui desentocá-la lá das Minas Gerais, e a nossa última convidada, quero te agradecer muito, foi ótimo. Comprem o livro, leiam o Caos do Guilherme ali, que a história é muito boa. E eu acho que a gente ainda vai. Isso aqui vai ser só o primeiro volume, né, Guilherme? Com certeza, eu acho que outros se seguirão, tantos os causos que nós temos ainda para contar, né? Eu tenho umas histórias que são até meio pornográficas, mas essas aí acho que não dá para contar. Não, ainda em função do horário não dá, 9h30. Muito obrigada, Guilherme. Fica aí para a gente finalizar. Um beijo, obrigada. Obrigado, viu? Um beijo para todos aí. Tchau. Tchau. E agora a gente vai para a nossa última convidada, desembargadora Rosemary de Oliveira Pires Afonso, fazendo a sua estreia no mundo das lives. Hoje à tarde foi até curioso, porque a gente fez um ensaio, né, Rose? Fizemos um ensaio lá no meu perfil pessoal, de repente começou a entrar todo mundo. Eu digo, não, é um teste. A live é agora. Ó, pessoal, propaganda do livro, editora Venturoli, com desconto de 10%, cupom Amatra 12. E fiquem até o final, que a gente vai ter sorteio de 2 desses exemplares. Vamos chamar a desembargadora Rose. Vamos achar a Rose aqui. Cadê a Rose? Aqui. Adicionando. Sejam todos bem-vindos. Eu vi que a professora Elizabeth está aqui, seja bem-vinda. Andréa Passo, que não tinha falado. Oi, Rose, boa noite. Oi, linda, tudo bom? Seja bem-vinda oficialmente, Obrigada. né? Agora não é mais ensaio. Acabou. Acabou, Na live também, já virando acabou a fase de ensaio. Agora eu vou fazer uma provocação. Ó, Ney, aqui na Matra 12 ela vem, ó. Brincadeira, Ney. Ela já me disse que vai fazer uma live inteirinha contigo aqui, ó. Olha aqui, deixa eu falar. Eu já fiz outras lives, não de Instagram, por isso que eu não sabia como é que fazia com o Instagram. Ah, pois é, Tá bom? mas estou dizendo, é Instagram, né? Live de Instagram. Aí a live do livro, né? Aí você ganhou. Dei bolo ontem, mas ele sabe porque a reunião é muito longa aqui no tribunal. Não. E assim, ó, eu quero dizer que este livro só saiu, né, a partir do... A gente tem um grupo de WhatsApp, o grupo, né, Ágora, de tudo se debate naquele grupo, né, Rose? O Ney Maranhão até me incluiu, que muito querido. Eu fiz uma live super boa com o Ney, foi, eu acho que em maio, né, Ney? Já foi uma das primeiras lives que eu fiz. E aí ele me perguntou se poderia me incluir neste grupo. E ali eu conheci a Rose, logo a gente teve uma afinidade imediata, né, Rose? E aí, a partir das histórias do Manuel, né, Toledo Filho, que contava as histórias, ele conta muito bem as histórias, causos maravilhosos, saiu a ideia desse livro, né? E aí a gente fez um grupo de WhatsApp específico, né, para os autores. E tá muito bom esse livro. Hoje eu não é por nada não, né? Mas eu fui ler e me emocionei muito, Rose, com os teus causos, né? Muito bons, assim, eu anotei alguns aqui, muito bons. Pomba da Paz, eu achei super divertido.
Grama e capim, nossa, ri muito com a história da grama e capim. Obrigada. Meias, muito curioso, assim, mas Horrível, né? assim, tem Cada muita experiência. história ali também, né, Rose? Muita história, e eu queria, antes da gente adentrar propriamente dita a história dos causos, eu queria que tu falasse, que eu sei que te é muito caro. A Rose é desembargadora no TRT da Terceira Região e teve uma amizade muito bonita com Alice, né, Monteiro de Barros, né? É Queria que tu falasse verdade. um pouquinho, que ela é tua mentora na magistratura, né? Não, eu falo sim. Eu só vou te pedir a permissão de começar dizendo para você o seguinte: meu marido, agora mais à noite, falou assim, mas que live é essa? Eu falei, a live do livro contando causas. Ele falou assim, mas você vai participar da live sobre isso, Rosinha, já te achei meio doidinha quando você entrou nisso, agora você ainda vai fazer live? O que está acontecendo? Que pandemia mental é essa? Né? Aí eu falei assim, olha, engano seu. Esse livro, ele é jurídico, sim. Olha a minha cara toda séria. Ele é jurídico, Nossa. sim. E ainda bem que eu não dou aula mais na graduação, mas quem sabe na pós. E eu fiquei realmente encucada de responder para ele. Ele nem está aqui, tá? Respondendo para ninguém. Respondendo entre nós, né? Para mim mesmo. Porque eu acho que os nossos casos, eles indicam valores da justiça. Eu até anotei aqui rapidamente, enquanto os meninos fazem, da paz social, da boa-fé, da segurança, do equilíbrio de forças, do dar a cada um o que é do outro, né? O que é seu, e da dignidade humana. Isso tudo vai ser percebido nas leituras de todos os casos. Às vezes um mais, outro menos. Eu anotei, para você ter ideia, acho que são 13 princípios. Olha que interessante. Olha só. O princípio da conciliação, porque tem casos sobre conciliação. A tal Tem, da pomba verdade. da paz é a conciliação, né, que eu fiz, né? Sim, E ela me chamou de pomba gira, e, na verdade, virei pomba da paz. A conciliação, o princípio da celeridade, o óbvio princípio da oralidade, porque os nossos casos sempre se dão em sala de audiência, portanto, nesse princípio tão caro ao é direito, ao verdade. processo falho, né? Eu até Sim. separei aqui, que eu tenho um livrinho que eu participei, não coordenei, só escrevi Diálogos entre Direito e Psicanálise, em que eu digo que a sala de audiência é um consultório de psicanálise, porque através É da verdade. oralidade todos se autoexaminam. É É muito verdade. interessante esse artigo que eu tentei fazer essa comparação. Mas vamos lá, a oralidade, da simplicidade, da identidade física do juiz, com a imediação com as partes, o princípio da publicidade. Está todo mundo lá assistindo, o vexame que a gente dá, todo mundo assiste. O tratamento igualitário das partes, o impulso oficial do juiz, a proteção que nós temos que dar mitigada ao trabalhador, mas existe no processo, a razoabilidade, a proporcionalidade, a busca da verdade real, a valorização, enfim, do trabalho humano. Então, está respondido, meu marido, que isso é, sim, um livro jurídico. E talvez se eu fosse professor Provocação de boa graduação, eu essa, hein? passava para eles assim, aluno, acha Provocação aí o boa essa do princípio marido. da realidade, né? ou da simplicidade. Ou eu mandava um desses casos e falava que princípios você consegue identificar nesse específico caso. Então, professores, está lançado aí, né? Quem sabe? Verdade. Vocês podem usar isso. Agora, tem aqueles outros princípios que não estão nos livros, né? O princípio da paciência suprema, do bom humor como Aqui, ó. defesa, né? O Do Yuri está dizendo, ó, o self-care. princípio do controle emocional em audiência, Exatamente, né? o Fora os princípio da santos que a gente chama, serenidade. Nossa Senhora dos aflitos, né? Dos desesperados, isso tudo a gente roga, né? Mas sobre a Alice, eu fiz questão realmente, a Alice é uma pessoa que... Bom, eu entrei em 90 na magistratura, essa minha história é meio parecida com a da Janete, eu comecei a trabalhar com 13 anos, e aí eu formei com 21, e aí não tinha Jovem. tempo para... eu entrei com 16 na faculdade, formei com 21, aí eu não tinha tempo para ser magistrada. E aí a Alice, que tinha sido minha professora da Federal, me chamou, a Alice Monteiro de Barros, me chamou para ser
assessora dela, né? Ainda na primeira instância, ainda quando se existia junta de conciliação e julgamento, ainda quando o Tribunal do Trabalho funcionava a primeira e a segunda instância juntos, então nós tínhamos pessoas incríveis na segunda instância, o pai do Felipe, né? O Luiz Felipe Vieira, Melo, o Ney Proença Dória e tal, e nós na primeira instância. Porque tu te formasse, né, com o ministro Luiz Felipe, né? Que tu disseste, né? Tu te formasse com ele, né? Sala, enfim. Aí nós descobrimos, eu estava comentando com ele hoje, 7 colegas na mesma sala se transformaram em magistrados. Tudo, portanto, muito influência da Alice. Tá? Então, nós temos 7 magistrados, começando o Felipe, em termos de superioridade hierárquica aí na nossa estrutura do judiciário, e temos juízes que agora estão entrando no segundo grau, né? Que ele falou para mim, olha, Rosa, acabei de assinar aqui um ok para o nosso colega Marcos Penido. Eu falei, que bacana, né? Eram os dois enormes. Eu adorava ficar no meio dos dois, porque o Felipe enorme e o Penido enorme. Então, eles pareciam assim, 2 colunas, eu no meio. Meus guarda-costas. Meus guarda-costas. Exatamente. Então, agora o Marcos está entrando aqui. Então, dependendo da fase que as pessoas entraram na magistratura, o Felipe era um pouquinho mais velho que eu, ele conseguiu entrar primeiro. Quando teve um outro concurso, eu tinha 25 anos e pude fazer. E sempre, assim, nas mãos de Alice, né? Mais ou menos no livro aí do Boaventura. E aí, o que acontece? A Alice, ela firmou muitos bons valores, assim, na minha cabeça, das coisas certas, de como que um juiz tinha que atuar, mas principalmente da questão da mulher na magistratura. Quando eu escrevi o texto, A Loirinha, a gente pode levar isso como algo engraçado, mas aquilo, na verdade, é revelador de um machismo, de uma cultura que existia antes de 1990, eu entrei em 90, então, como assistente dela, eu devia ser por volta de 84, quando eu formei, 85, 84, e ela era uma das poucas juízes de primeira instância, né, mulher, então ela deve ter sofrido assim, horrores. Se hoje está um pouco mais fácil, nós sabemos que não é tão fácil assim, a gente deve muito a essas grandes pioneiras, né? Essas mulheres maravilhosas. E a história da Lourinha, eu falei assim, gente, eu tenho que homenagear a Alice, mostrando exatamente a perplexidade dela, né? Uma pessoa tão culta, diante do grotesco, que se pode dizer assim, da audiência. A Alice realmente não era a pessoa mais paciente do mundo. Ela dizia isso, eu não tenho paciência. Princípio da máxima paciência, não. Eu cumpro assim, tem possibilidade de acordo? Não, então vamos instruir, vamos julgar e pá. Mas ela cumpria, né? Formalmente ela cumpria, sim, mas não tinha muita coisa. Então ela saía, tomava café, voltava, e aí entrou. Eu ficava muito sentada ao lado dela, principalmente no começo, né? Gostava demais. Na verdade, eu ria. Ela não estava vendo graça nenhuma, mas eu achava ela muito engraçada. Então, muito esperta, muito inteligente, muito ágil. Tu trabalhaste quanto tempo com ela em sala de audiência? 3 anos. 3 anos. Depois eu fui para a iniciativa privada, para a Manes, eu atuei na chefia da trabalhista, meu marido era o chefe do jurídico. Depois eu vim para a magistratura trabalhista em 90. Bom, aí, quando eu entrei, ela subiu, foi para o tribunal, e ela me dizia uma coisa que eu achava muito estranha, né? Hoje eu estou com 30 anos de magistratura, e ela dizia assim, os meus melhores momentos foram na primeira instância. E eu vejo que é mesmo, sabe? Hoje, já com mais de mais de 5, 7 anos no tribunal, eu vejo, e os casos mostram isso, os nossos casos bons são os casos de audiência. Sim, todos os desembargadores de carreira falam isso, né? Que sentem falta daquele contato físico. Isso, da primeira instância. Mas então, sentado do lado dela, ela foi tomar o café que ela adorava e tal. E aí começou uma nova audiência e chegou um senhorzinho com capacete, colocou o capacete, quer dizer, já estava com capacete, aquele capacete de obra, o cara todo sujo, era um senhorzinho mesmo. Colocou aquele capacete sujo na mesa e viu que o homem era bronco mesmo. E na época eram juntas de conciliação, então nós tínhamos, era da 12ª, então ela tinha um classista de empregado, um classista de empregador. E os caras estão que tentam, né? Vamos fazer acordo, faz aqui e tal. Aí ela chega toda lindinha, né? E sendo na cadeira dela. Agora você vê, mais de 30 anos, 35 anos, ainda rio quando eu lembro disso. Aí ela chega assim, né? Toda bonitinha, e cutuca os altos e fala assim, a minha proposta, antigamente a gente não fazia conciliação antes da defesa, portanto ela tinha defesa. Ela olhou rapidamente a inicial, olhou a defesa e falou assim, a minha proposta, vamos dizer assim, é de R$2.000.
Aí esse bronco, coitadinho desse senhor, virou pro classista empregado e falou assim: fala com essa lourinha que eu não gosto de mulher se metendo nas minhas coisas. Meu Deus! Ela olhou assim, toda assustada. E o classista então falou para ele baixinho assim: essa lourinha é a juíza. Barbaridade! Nossa Senhora! Eu estou indignado com aquela situação. Faz o acordo na marra, né? Na Aceita marra, rápido, mas era muito aceita engraçado, rápido. ela era meio bravinha, mas quando ela se deparava com o inusitado, ela ficava assim, ela não conseguia. Sim, Ela porque é o estava tipo de coisa que a gente não imagina, né? A gente não lourinha. imagina. Essa lourinha não se meteu. Eu não gosto de lourinha se metendo. Eu não gosto de mulher se metendo Oh, meu Deus, já me dá um arrepio só de pensar. Pensa bem, gente. Arrepio. Hoje, para as novas mulheres, enfrentamos muito. Você vê que tem casos que eu conto que a gente parecia assim, sei lá, parecia algum espetáculo circense, porque eu tinha exatamente um protótipo, né, da loura burra. Então, nas salas de audiência no interior, juntava aquela montoeira de advogado e ficava naquele burburinho lá no fundo, o que fazia com que os meus foras em relação ao conhecimento do mineirês, né, já que eu sou de origem carioca, mas já tomo Minas como meu lugar, né, na minha segunda casa natal, adoro e tal. Aqui formei família, aqui, enfim, estudei e tal. Mas eu tinha coisas que, assim, o mineiro é realmente um tipo especial. Eles nascem. Eu acho bem genético. Não se torna, é isso? Não com bebês da barriga da mãe. Eu não sei o que é que acontece com esses mineiros. Não se torna mineiro? Não tem isso? Nasce, não, é menina, isso? já eu lembro assim, meu marido falou assim, eu adoro o mar, eu adoro o mar. Eu falei, adoro o mar, sabe nada, sabe nem nadar, adoro o mar, adoro o mar. Aí vai pra praia, meu marido é advogado, aí vai pra praia, aí fala, uma muqueca, primeiro dia. Segundo dia, uma muqueca. Eu falei, terceiro dia, uma muqueca. Quarto dia, vem cá, não tem uma galinhazinha caipira com o quiabo, com piroca? É por causa disso, porque eu não tenho, eu tento ter hoje, né? Isso é ser mineiro, né? Isso é ser mineiro. Ele tenta disfarçar, né? Ele tenta disfarçar, né, Rosa? Ele tenta disfarçar, mas não dá, né? Fala mais rápido. Porque eles são muito orgulhosos, né? Da raiz deles, eles não estão afim de Ô, Rose, já entrando que tu estavas falando da tua origem carioca e dos foras, né? Porque os causos da Rose são ótimos, ela conta um monte de foras, né? Um atrás do outro. O tal da grama e do capim, conta aí que esse aí é interessante. A grama e o capim é o seguinte, estou lá nesse lugar, nessa vaga, acho que junto ainda, né? De Curvelo, e aquela mulher de advogado ali me assistindo, e eu falei assim, vou me mostrar bem austera, né, e tal, porque eu tenho também que fazer uma figura bacana de magistrada, mas se foi, né, abrir fronteiras. Mas não falasse retire-se, né, que nem o Guilherme, não saiu retire-se. Nunca. Talvez naquela época, se me mandassem retire-se, eu me retirava. Ai, o Guilherme é uma peça. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou mostrar bem austero aqui, porque os caras estão ali querendo saber que a Lourinha agora era minha vez, novinha, saber nada, né? A gente vai mandar, porque eles ficam observando, né? Isso é igual aluno, você é malandro. Eles ficam olhando assim, vou testar. Filho também faz isso. Verdade. Então, fazem muito isso. Bolsinha está aí, vai confirmar. Aliás, Bolsinha, se você ainda continua aí, faça um livro dos causos dos advogados. É verdade. Sabe? Verdade. Caso dos advogados. E vai ser muito interessante, muito mesmo. E a gente vai conhecer as pessoas, e como eu disse hoje de tarde, nós vamos conhecer a humanidade que está presente no nosso trabalho. Né? Essa questão da universalidade, que é muito bacana também no nosso livro, no sentido dele reunir tantos colegas de todas as regiões do Brasil, mas a gente se vê no lugar deles. Né? Eu não falaria retire-se, mas eu consigo compreender e enxergar perfeitamente o contista narrador que é o Guilherme.
né? Sim, E a gente ri dos foras, e depois a gente ri da gente. E eu acho sim, isso muito saudável, a gente é rir da gente. verdade. É É. muito E saudável. humaniza, né? Humaniza a figura do juiz, né? Que é aquele juiz que está no pedestal e a gente vê que é. Eu Aquela brinco assim, ó, que história, aquela história. por Você trás falou, da toga também bate um coração. eu já falei que você tem que fazer você que é a rainha das lives, você tem que fazer, você vai ser âncora de um programa que eu já escolhi o título para você, que chama Já. Toga Justa. E aí Toga a gente justa, aperta gente. todo Ó, mundo de toga justa, vai dar certinho. Aí esse o aí, Rosinha vai e esse faz toga Beca justa, Justa. esse toga justa combina com causas da Fernanda, da nossa amiga Fernanda, ali, que fala que imagem é tudo. Junqueira, Né, A Fernanda? Fernanda é outra também, piada. Mas É, aí, eu acho muito bacana também a generosidade dos colegas de se oferecerem, porque eu acho que escrever sempre é um ato de confissão. é E a gente, quando verdade. escreve livros jurídicos, a gente confessa também os nossos valores, as nossas posições, como que a gente enxerga a vida, né? O que a gente pensa do porvir. E aí, quando a gente faz também um aceite de um desafio desse, né? De se confessar em relação às bobagens, né? Que a gente fala, eu acho isso de um ato de coragem, sabe? Até de É verdade. dignidade mesmo, sabe? Falou assim, ó, É, gente, eu aceito que eu sou imperfeita. E é na minha imperfeição que eu sou humana. E é porque eu sou sim. imperfeita e sou humana que eu consigo trabalhar com os outros humanos e com o Que- trabalho humano. Eu acho É que que fantástico. é um ato de coragem, né? Eu sempre É digo assim, coragem, quando tu escreves coisas que dizem respeito a ti, a tua pessoa, a tua história, tu pai é estás te ótimo. vulnerabilizando ali, te mostrando como tu és, né? Mas é o quê? Porque a gente supera isso, porque a gente tem que aceitar as nossas fragilidades, os nossos defeitos, as nossas incompletudes, né? E Sim, com isso, trabalhar a nossa tolerância, a nossa paciência com os outros e conosco. Porque se nós não tivermos paciência conosco, ô Beatriz, como é que a gente vai ter com os outros, né? é Como é que a gente vai verdade. ter comunidade? A gente vai engessar, a gente vai endurecer, a gente vai virar gente de pedra. E a gente não quer É isso, né? verdade. Eu só acredito em juiz que é realmente humano, porque o É, juiz, Deus, está muito, muito acima da gente. Então, a gente faz o nosso trabalho aqui, e, na verdade, no fundo, do fundo, todas as pessoas são juízes, né? Você é juíza do seu filho, outra sim. é juíza do namorado, você achou que foi certo, foi errado, do A marido. gente está sempre Na julgando os vida a outros, né? gente É, julga, na vida a é, gente decide, na vida a gente é. toma posições, na vida a gente faz instrução, na vida tem nulidades, né? Na vida tem que voltar para a primeira instância e começar de novo, tem punição, enfim, eu acho que o direito é vida, né? Ó, E A Rose é a nossa poetisa maior. Ela solta pérolas. bobagem, Eu vou tanto salvar bobagem. todas as tuas pérolas aí, Rose. Olha, era Eu para ser uma preciso mesmo. live leve, uma live para rirmos e tal. Olha a quantidade de ensinamentos aqui, o que a gente está aprendendo com a história dela. Eu sou tua fã, tu Eu sabe fico disso. pensando assim, o que esse livro são eu gosto muito das perguntas, né? As Sim. respostas eu acho que são menos relevantes, mas as perguntas, né? Qual a importância desse livro? O que esse livro traz? O que os juízes quiseram trazer com suas histórias? O que as outras pessoas podem extrair disso? Esse livro vale para juízes novos se verem que também os velhos dizem que erram e, portanto, eles também podem errar e ficar mais flexíveis, se aceitarem melhor, advogados se empolgarem, quererem ser juiz, juízes decidirem agora que eu estou vendo que eu não tenho nada a ver, alunos ou formandos querendo, vendo assim, ó, não, eu estou vocacionado, eu estou gostando desse negócio, Sim, porque ser juiz verdade. é desafiador, É, né? é. Então, assim, eu acho que esse livro ele traz muita coisa bacana, né? O que moveu exatamente os juízes contistas a revelarem talvez segredos que ele nunca tenha contado para outras pessoas, sabe? Mas da É. Grama Capim foi exatamente porque eu peguei os depoimentos e das atividades que o autor fazia, o autor falou, o réu também. Eu capinava, eu ordenhava vaca, não sei o quê. Aí eu reclamava, não tem relação de emprego, não. Era tudo empreita. Eles falam empreita, né? Era tudo empreita e tal. Mas ele ordenhava, não, ordenhava, ele não ordenhava. Mas capinava. Aí foi falando, o reclamante falou, o reclamado falou, né? Todo mundo separado, eles vão chamar testemunho, chega testemunho. Então, para mim, assim,
tudo era incontroverso, menos a questão da ordenha, que me parecia um tema muito relevante e talvez o fundamental para poder identificar a não eventualidade, né? Se havia uma continuidade, porque ordenhar exige continuidade. Talvez capinar, não, outras atividades que só não, mas a tal do ordenhar, sim. Aí vem a testemunha, eu dou aquela dura, né? O senhor deve falar a verdade para ser processado por crime de falso testemunho, o senhor fala só o que eu te perguntar, se eu não souber, eu não sei, se for o caso, eu diz, eu acho, mas não tenho certeza, aquela coisa. E os advogados, tudo assustado, que é um amigo assim, os passistas também. Aí a testemunha começou a falar, né? Eu reconheço, reclamando, não, já trabalhei lá, carteira assinada, reclamando, não, mas ele ia todo dia, ele estava todo dia lá e tal. O que ele fazia? Ele ordenhava vaca, tal hora, babá, arrumava cerca e tal. E nada de falar do capinar, né? Aí eu, muito carioca, assim, eu falei assim, e cortar grama? Aí o homem falou assim, cortar grama? Não cortava grama. Eu falei, não, meu senhor, vamos parar. Falei com o senhor direitinho, o senhor tem que falar a verdade. Aí eu falei, gente, agora eu fiquei mal, né? Fiquei mal na fita, fiquei mal perante os outros. E eu falei, toda brava, assim, como que o senhor pode? Ele falou assim, lá não tem nem grama. Eu falei, gente, agora ele está apelando. Agora que eu não entendi nada. Eu louco, né? E eu falei, gente, como é que eu saio dessa e tal? Toga justa, né? Aí eu falei assim, toga justa. Toga justa? A toga justa vem mais à frente, porque ela ajusta mais. Aí eu falei assim, como que não tinha grama? O reclamante e o reclamado falaram, isso aí é incontroverso, né? Todo mundo sabe que... Né? Aí o classista entregado, aqueles santos que nós tínhamos, ou saudade daquelas pessoinhas, aqueles anjinhos que a gente não entendeu direito, a gente estragou um instituto que podia ter sido aprimorado, né? Deve ter sido extinto, mas o Brasil gosta muito disso, né? Não deu certo, não rasga, né? Joga fora e pá, a gente é muito excludente, a gente tem essa dificuldade que a gente não faz com os nossos filhos, eles têm problema e a gente trabalha para melhorá-los. Aqui no Brasil, não prendeu errado, extingue. A justiça trabalha, extingue. O negócio é extinguir, né? Bom, mas aí o cantora. E ele fez assim com a mãozinha, falou, a senhora sabe que grama não é capim, não, né? Aí saiu explodindo, eu falei assim... explodindo. Aí ele falou assim, né? Não. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu saio dessa, né? Diga-se de passagem. A Alice vai me matar, né? Aí eu peguei e falei assim, não é não? Ele falou assim, não. Aí todo mundo assim, olhando assim, né? Ganhamos da juíza e tal, né? Igual o aluno faz com o professor, quando o professor dá um tropeço. Aí eu falei assim, eu não vou me chamar de burra, porque um burro deve saber a diferença de uma grama capim. Amanhã o senhor me leva para a sua fazenda de búfalo e me mostra direitinho. Aí o povo riu, né? Porque eu ri de mim mesmo. Falei assim, antes de alguém rir, deixa que eu ri primeiro, né? Saí da saia justa. Aí no dia seguinte o classista me levando para a fazenda de búfalo. Ele falou assim, doutora, o que a senhora acha que são aquelas ali nas montanhas? O que é aquilo? Grama ou capim? Não, primeiro ele me mostra o meio-fio, né? Da estrada. O acostamento, eu falava assim, é capim, tudo crescido, né? Aí ele falou assim, e aquilo lá, verdinho nas montanhas? Eu falei assim, grama. Ele falou, não, doutora Rosa, não tem grama, a montanha não é gramado. Mas está resolvido essa, né? Capim, né? Capim. Aquela última, não? Você não vai aquela da Ouvina Testemunha, não? Aquela, para mim, eu acho um clássico da paciência. A testemunha que não era testemunha? Era essa? É a testemunha que não era testemunha? A testemunha é ótima, é da época da Alice. Ô, Rose, é por aí, minuto. Então, Rose, escuta, rápido. 1 minuto e 50. Não, então se é 1 minuto, vamos despedir. Não, mas eu não. Não. Calma, espera, escuta. Eu vou derrubar e a gente vai voltar para tu contar mais uns 10 minutinhos aí para a gente acabar com calma. Entre nós que todo mundo já vai dormir. Não, o povo não vai. O pessoal está aqui, está todo mundo se divertindo. Pessoal, permaneçam. Nós temos o sorteio no próximo bloco. A gente volta para o Toga Justa. O Toga Justa está saindo, mas já volta. Aguardem. Bacana.